meninas! Ai, sacou? Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Jurídico Diz Que Pode, que vai ao ar toda quinta-feira, às 19 horas. Não perca nenhum episódio, porque aqui tem conhecimento do universo condominial, olha, para todos os gostos. E nós trazemos uma informação leve, descontraída, de forma bem dinâmica. E hoje eu estou aqui dividindo a mesa com essa minha colega, doutora Cláudia. E tô com duas convidadas, gente, com a energia lá em cima, pra lá de legal, fantástico, super especial. E eu vou te falar quem é. Você já conheceu a Vera Rogato, a síndica? E também estamos com uma gerente comercial de uma grande empresa de terceirização. Olha para você ver que o naipe desse episódio tá ali em cima, pessoal. Não pode perder. Mas para isso, você já está seguindo a gente nas redes sociais? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Se não está, aproveite e faça isso nesse exato instante. E você também consegue ouvir o podcast em todas as plataformas de áudio que tiver por aí. Tá? A plataforma de Amazon, Deezer, Spotify e por aí vai. Umas 12, 13, 14, eu nunca guardo o nome também. Ah, gente, é muita rede, né? Não dá pra lembrar de todas, eu sinto muito, mas é isso. Mas e hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. O respaldo jurídico nas relações comerciais. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero pedir para as nossas convidadas, a Cláudia, dar um alôzinho e pedir para as nossas convidadas se apresentarem. Muito bem. Bom, boa noite, pessoal. Que bom vocês estarem aqui mais uma vez com a gente nesse episódio. O episódio vai estar fantástico, incrível, com duas convidadas muito especiais que veio trazer cor e alegria para essa mesa. Fica aqui, vocês não vão perder. O episódio vai estar fantástico. Verinha? Doutora Vera. Olá, boa noite. Um prazer inenarrável estar aqui novamente e agora na companhia da minha queridíssima. Best friends. Ai, muito bom. O jurídico diz que pode. E se o jurídico diz que pode, é porque pode. Porque existe bagagem, existe fundamentação, conceito, informação, estudo a respeito daquilo que o jurídico diz que pode. Exatamente. Exatamente. Meninas, obrigada pelo convite. Muito bacana estar aqui novamente. Obrigada mesmo. Para nós. Wendy, se apresente, faz a sua empresa. Pessoal, boa noite, muito prazer. Estou muito feliz em estar aqui também. Agradeço pela ponte que a maravilhosa Vera fez. Eu sou a Wendy, cuido do departamento de vendas, né? Comercial, relacionamento, um departamento itinerante que a gente tem também na RS Serviços, que é o departamento de eventos. Então eu tenho minhas parceiras maravilhosas que estão sempre lá com a gente, animando, conhecendo, né? Todo mundo que pode vir a ser um amigo, um cliente ou até mesmo um fornecedor, né? Tudo isso para que seja convertido em vendas, que é o principal assunto que a gente vai tratar aqui hoje, né? Então, para mim é um prazer imenso. Agradeço em nome da RS Serviços de poder estar aqui representando. E a gente espera que a gente esclareça bastante dúvidas, né? E que a gente também crie bastante outras dúvidas na cabeça de todo mundo. Porque, em caso de dúvida, pode manter lá o comentário, a gente vai e responde. Exatamente. A ideia é que isso seja o início aí de uma longa conversa. Exatamente. Se tá complicado, vem pra cá que a gente descomplica. É isso aí. Ou complica mais ainda. Complica mais, né? Porque nem sempre o jurídico diz que pode. Às vezes ele fala que depende. É verdade. É a palavra-chave. Mas agora vocês viram por que eu comecei cantando Poderosas e como que esse episódio tá de alto nível. Então, vamos lá. Pessoal, vocês já pararam para pensar que toda vez que o condomínio vai fazer uma contratação de uma empresa terceirizada, o cuidado que ele precisa ter com essa contratação? Só que esse cuidado, esse respaldo jurídico, ele não vem só para o lado da terceirizada ou para o lado do condomínio. Tem que existir um equilíbrio. E é dentro desse equilíbrio que nós queremos trazer essa questão. Wendy, na sua experiência aí com as empresas terceirizadas, tal, com as contratações, o que você mais vê nessa situação aí para que tenha esse respaldo jurídico? A gente tem os dois casos, né? Ou aquele síndico que ele não compartilha, né, na hora de fazer a contratação, essa responsabilidade com a administradora, com membros do conselho. Então, ele já conhece as empresas que trabalham da forma correta, não só na parte de terceirização, né? Todos os tipos de serviços que o condomínio pode contar. Então, ele já tem ali um hall de parceiros com os quais ele trabalha, que ele confia e segue. E tem também aqueles que já confiaram em alguma empresa, né, nos seus antigos fornecedores e agora estão naquele momento de ir para o mercado e procurar um novo prestador. E é aí, nesse caso, onde a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a gente fala, hoje em dia,
Na parte de marketing é muito fácil, né? Qualquer pessoa consegue montar uma bela de uma apresentação, uma bela de uma proposta, né? A minha mãe tem aquela frase, o papel aceita tudo. Hoje o PowerPoint aceita tudo. Hoje você nem precisa do PowerPoint, né? Hoje qualquer apresentação você consegue fazer nos aplicativos, através da própria internet. Você monta a melhor proposta, o melhor mundo, o melhor cenário, e às vezes aquilo não reflete a realidade. Exato. Então, é de suma importância que na hora da troca de empresa seja feita realmente uma varredura completa. Em questão às certidões, em relação à parte de minuta contratual, é importante avaliar todas as cláusulas. O síndico pode falar, mas eu não tenho conhecimento. Por exemplo, a Vera Rogato, ela é uma síndica e ela é advogada, então ela tem conhecimento amplo no assunto. Então, ela mesma, ela pode fazer a avaliação. Combo, né? Exatamente. Ela já é um combo. Exatamente. Conciliadora, mediadora. Exatamente. Porque ajuda bem nessa parte. Mas, às vezes, um síndico que assume, às vezes um síndico morador, né, assume como síndico no condomínio, ele não tem conhecimento em minuta, ele não tem essa questão desse olhar mais crítico, né? E aí, às vezes, ele tem, sei lá, um amigo, um parente, um vizinho que é advogado, que muitas vezes não é do setor condominial, não é especialista, né? E aí acaba pedindo para essa pessoa fazer a avaliação e a pessoa faz uma avaliação, assim, totalmente desproporcional, equivocada. Né? Sem então, respeitar, inclusive, né, ali a vontade das partes, né, o que foi definido, né, de verdade. Exatamente, né? exatamente. E dentro desse aspecto, né, de terceirizado, de contratação, né, aproveitando que a Vera é síndica e precisa contratar, o que você mais indica para os outros síndicos que estão assistindo, Vera, assim, para eles olharem quando eles vão fazer esse tipo de contratação? Eu gosto muito desse, apesar de que hoje, na era digital, a gente tem tido todos os contatos, todas as informações digitais e tudo mais, eu gosto muito de conhecer as pessoas e de conhecer a empresa. Sim. Porque quando a gente sente, por exemplo, eu fiquei algum tempo sem conhecer a RS, mas já tinha muita simpatia pela empresa, pelos serviços prestados a alguns condomínios e pelas informações que a gente tinha no mercado. Mas quando eu conheci a empresa de perto, conheci cada um dos seus setores, o propósito da empresa, como eles tratam os funcionários e a forma de treinamento, isso me deixou muito mais tranquila. Então, eu penso o seguinte, que independentemente da necessidade, que eu acho que é importante, abrir uma concorrência, buscar todas as informações a respeito das empresas que se pretende colocar no seu condomínio, é importante que o síndico tenha o cuidado de conhecer. Porque na medida em que você tem a sua impressão visual, atmosférica do ambiente da empresa e também nota como esses funcionários são tratados e como eles se comportam, porque pode existir empresas que falam melhor de si, por óbvio. Mas quem fala melhor da empresa é o próprio funcionário. É o melhor. Sim. Se o funcionário está feliz em estar lá, se o funcionário é também bem atendido, ele tem todos os seus direitos garantidos, com certeza ele vai trabalhar de uma maneira muito melhor, ele vai se doar de uma maneira muito mais, que vai atingir essa expectativa das necessidades do condomínio. Às vezes o próprio funcionário que faz a referência, né, da empresa. Sim, a gente já teve caso. Imagina, porque tem muitos que reclamam para o síndico, falei, olha, por que faltou? Por quê? Não recebi meu vale transporte. Como assim não recebeu? Então isso já acende um alerta para o síndico, porque aquela empresa, ela não cumpre com as suas obrigações legais. Eu já tive vários cases desse tipo, de outras terceirizadas, em que eles falam diretamente para mim. Porque o que eu costumo fazer logo que assumo um condomínio, ou quando há essa alteração de terceiro, é conhecer o funcionário. É conhecer quem é que está fazendo a segurança, a portaria, a faxina. Que é o seu time, né? Exatamente. Eu preciso conhecê-los e eu gosto muito que eles me conheçam. Porque assim a gente cria esse elo, uma relação. Um vínculo que não é trabalhista. Uma proximidade, né? Que não é trabalhista, porém é uma relação de confiança. Isso. E eles vêm diretamente para mim, eles não passam nem pelo zelador. Eu falo para eles, vocês já têm o meu telefone, qualquer dúvida pode falar comigo. E nem pelo líder. Exatamente, precisa. Eu gosto que eles tenham isso, porque a gente já passa a ter a certeza e a convicção de que a empresa vai indo bem.
E com relação à RS, nota 10. Tudo certinho, Tudo né? certinho. Mas um outro ponto também que é importante fazer a avaliação, então, além das certidões, né? Então, avaliar se a empresa está cadastrada certinho, se tem realmente ali no contrato social um valor compatível com o tipo de Capital serviço. social. O capital Isso é muito social importante. compatível com o que ela presta. Vai oferecer. Né? Então, por exemplo, eu estou comparando a RS Serviços com uma outra empresa que está com um custo muito menor, pega o contrato social dela e vê se o capital social dela é bacana. Eu já peguei Exato. casos onde a empresa tem um capital social que é o mesmo preço da mensalidade. Como é que pode, gente? Ou seja, Como né? que pode? Não se Qual sustenta. segurança Não tem? sustenta, exatamente. Né? Então- E aí surge aquela questão, né? Só complementando aí para você falar, que depois a doutora Cláudia pode entrar. Se a empresa tem esse capital social, como que fica o passivo trabalhista dela? Que é o que eu vejo assim de Gente, longe é o o maior risco. problema. É aí que você vê o termômetro do risco. Quando o advogado, não precisa nem ser muito especialista, viu? Porque um contrato, você analisar um contrato de prestação de serviço juntamente com os demais documentos que você tira na due Você já diligence que a tem. gente faz, então você pega o contrato social da empresa, você já começa ali, o escopo, qual é o objetivo. Se não estiver batendo, e eu já peguei vários, tem uma oferta de prestação de serviço de portaria e limpeza, e o cara está oferecendo segurança. Então, peraí, então você tem outra empresa, né? Então me manda os documentos da outra empresa. Não tem Jardinagem. Jardinagem. Tem- Gente, é demais. Então, só assim, não precisa ser muito Você técnico, já não. Você filtra, olha, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E não tem outra empresa. Ele quer trabalhar daquele jeito. Então, mas essa sua sensibilidade é em função do seu conhecimento jurídico. E uma grande parte dos síndicos não tem esse conhecimento. E eu penso o seguinte, que mesmo que haja uma contratação de um jurídico, de um advogado, que não seja o especialista, mas os contratos normalmente eles seguem, a gente precisa ter assim, eles precisam seguir aquelas características e esses cuidados de certidões, de Comprovantes. valor, comprovantes e tudo mais. Mas o advogado, eu penso que precisa ter essa sensibilidade. Na medida em que ele tenha o cuidado de conversar com ambas as partes e entender qual foi esse acordo comercial, Isso. ele terá a condição de fazer uma adequação jurídica àquilo que se pretende. Avaliar de uma Entender. forma diferente. Avaliar de uma Exatamente. forma Ele precisa diferente. entender o que as Sim. partes se falaram, né? Ali para poder Exatamente. adequar ou não. Exatamente. Exatamente. E assim, você tava, né? A gente tava conversando com ela aqui nos bastidores, ela tava falando desse mito que se criou em volta das terceirizadas. Né, por conta de péssimas empresas, acabou que prejudica as Sim. boas. Fala um pouco a respeito disso, né? O que você sente, assim, no mercado com essa resistência? A gente participa muito, né, de diversas concorrências, então é muito normal, uma quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes, né, no feriado, a gente fazer a apresentação da empresa e a gente recebeu uma enxurrada de questões, às vezes até como se fossem acusações de coisas que outras empresas terceirizadas fizeram no passado, ou fez no condomínio do amigo, do vizinho, da mãe, do pai, do irmão, e eles acham que todas as empresas são Coloca iguais. tudo na mesma cesta. Coloca né? tudo na mesma cesta. Então, tem uma empresa que fez algo surreal, ou sumiu, ou quebrou, não pagou o salário. No ano passado, a gente teve uma questão aí em relação a uma empresa que não pagou o 13º, e aí falou que ia pagar na segunda parcela, e na segunda parcela pagou. sumiu e a Bonita foi para Miami. Então, o que aconteceu? Ai, acho que estamos falando da mesma, que eu tô com um problemão desse então, daí. Acho que é a mesma terceirizada. Depois eu te falo em off. O que aconteceu? Quando penso que é. acontecem esses casos, quando as pessoas vão contratar uma empresa, elas colocam todo mundo ali dentro do mesmo panier. Então, você tem que comprovar que não. Que realmente, infelizmente, foi feita uma escolha da forma errada lá atrás. Não foram avaliados todos os pontos. Ah, mas o preço deles era bom. Sim, você avaliou a planilha de custo deles? Vocês avaliaram o que estava sendo composto nos O encargos, nos escopo, impostos? exatamente. Né? Na parte prática, porque não existe É isso mágica. que eu ia falar, não tem milagre. Não tem. Você vai fazer uma cotação com 3 empresas. Sim. Você tem que ter o mesmo escopo para as 3. Salário, benefício, A sindicato. convenção coletiva é igual para as 3. Não tem. Se você tem um percentual do salário do porteiro, que aqui é 1.600, Vai a ser outra não pode 1.600 pagar pra todo 1.500, mundo. entendeu? Tanto que teve um conselheiro que falou assim, mas por que a gente tem que pagar o piso?
Oi? Piso! Se o salário mínimo é menor, né? Eu já ouvi o salário isso. mínimo é menor. Não, mas o salário Então, mínimo só é que 1.100. um acordo de sindicato das duas categorias, acordo patronal coletivo. e empregado, não pode. Então, se essa que tá cobrando menos que essa, alguma coisa tá deixando de pagar. Não E tem aí, mágica, gente. E aí tem aquele que levanta a mão e fala, mas se estiver pagando errado, o problema é deles. Eles que se responsabilizam. Eu já ouvi isso. Eles se responsabilizam, beleza, mas e se a empresa sumir do mapa? Se responsabiliza até a parte O que eu de nós dois, costumava né? dizer para os clientes enquanto advogada é desconfie. Quando há muita vantagem, quando você tem o mesmo escopo, independente do tipo de serviço, mas você tem valores muito discrepantes, desconfie, observe, há algo de errado. Porque não é possível. Não é Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo, né? Nesse escopo, nessa proposta. Então, eu acho que é tudo também uma questão de sensibilidade, de jogo de cintura, de amadurecimento, tanto dos síndicos. Por isso que eu digo sempre, há síndicos profissionais, há síndicos moradores, que também são profissionais, na minha opinião, porque eles se informam. Mas para os síndicos que não têm essa especialidade ou não buscam isso, eu sempre digo o seguinte, que eles busquem informações, consultorias. Eu quero continuar sendo síndico do meu prédio. Não tem nenhum problema. Síndicos orgânicos, há síndicos orgânicos excelentes. Mas é preciso que se busque a informação correta. Busque o seu jurídico. Administradora, pode ser um canal. Busque a sua engenharia. Porque quanto mais ele se respaldar de boas empresas, menos problemas ele terá. Mas existe uma objeção, né? Tem uma objeção de você contratar um jurídico para poder avaliar, para você se acautelar disso, porque é tudo custo. Não é um investimento, não é uma prevenção. Infelizmente, ainda tem muitos condomínios que pensam, muitos síndicos que pensam dessa forma. E aí, quando você tem uma terceirizada... Até tem o problema. Quando você tem uma terceirizada que fala assim, se tiver, eu me responsabilizo por toda e qualquer verba trabalhista, caso esse funcionário entre com a ação, e me comprometo a tirar você do polo. Tá isso no contrato. Gente. Me comprometo em retirar o condomínio do polo. Não depende dele. Então ele faz uma promessa que ele não pode cumprir. E aí, só que o síndico acredita. Ele fala assim, então não precisa de advogado. O papel aceita tudo. Pra me acompanhar na audiência, porque a terceirizada, ela vai me acompanhar. Mas depende muito. E se a terceirizada sumir, gente? Exato. É isso. E muitas vezes E a acontece. grande questão, Eu tô gente, passando por isso, é fazer o acompanhamento não só no fechamento do contrato, mas ao longo do contrato. Né? Porque às vezes na hora que fechou tava tudo certo. Uma outra dica que eu dou, principalmente também, gente, para quando você vai fazer uma contratação de empresa de serviços terceirizados, né, além de toda essa questão da minuta e tudo mais, das certidões, é você fazer uma avaliação completa e avaliar se essa empresa só presta serviços para condomínios ou também se ela presta para grandes empresas. Por quê? Grandes empresas na área corporativa têm uma série de exigências. Então, assim, a gente trabalha com clientes como, por exemplo, Chili Beans, Calvin Klein, Okuma, clientes que solicitam, assim, mas uma enxurrada de documentação na verdade, mensal. O contrato vem deles, então, né? exatamente. Não então, é o seu. você vendo que a empresa... Você vendo que a empresa trabalha com grandes empresas, que participa de bids, você sabe que a empresa tá ok. Exato. Porque uma empresa que presta serviços para grandes empresas, quer dizer que ela zela pelo nome. Então, tem todas as certidões em dia, porque senão ela não consegue nem entrar no bid. São as boas referências. Já são umas boas Já fica no portfólio. Exatamente. Isso aqui tá fazendo uma avaliação positiva, né? Eu trabalho com essas empresas que são top, então... Exato. Se elas me aceitaram, né? Para que eu nosso atenda caso- ela, eu tenho que atender as expectativas, né? No nosso caso, a gente tem a ISO, então é um passo a mais ainda também. Então, quando eu tenho um vídeo para participar, eu mando ali o meu certificado da ISO 9001, já tenho 3 formulários, pelo menos, que eu não preciso preencher. Porque eu já preenchi, eu já cumpro determinados requisitos que dentro da ISO eles já sabem que só pra gente ter o selo, a gente já tem que sambar ali dentro, pra né? ter o selo, Exatamente. E voltando assim na questão da minuta do contrato, né? Que isso é algo assim muito importante, tanto para as duas partes. Sensível, né? E sensível, porque tem a questão comercial e tem a questão jurídica. Total. Então, assim, dentro desse aspecto, né? O que você mais enfrenta, assim, de dificuldade? Quando quem faz a avaliação do contrato não é especialista naquele segmento. Então, principalmente no condominialista. Então, quem vai fazer a avaliação do contrato... mas eu tenho um amigo que é advogado. Aí o amigo é advogado criminalista.
que tem a ver. Sabe, Né? Ah, não, o amigo é advogado, mas ele cuida da parte contábil. Não tem nada a ver. Então, ele realmente vai fazer alguns entraves. Então, a gente tem que sempre procurar entender, respeitar, obviamente, gente, de forma alguma. A gente vai querer impor qualquer tipo de situação. Mas, quando a gente chega na fase de uma avaliação contratual, a questão comercial já foi resolvida. Porque você não fica avaliando Já minuta passou contratual por tudo, passa a fase de do 5 processo. empresas que você está cotando. Você já sabe que você vai fechar o negócio com aquela empresa e você precisa alinhar os pontos. E, às vezes, tem advogados que não têm esse jogo de cintura, que não querem entender. E aí fica aquele vai e volta. Tem aqueles que não querem nem 30 conversar, vezes, né? não querem querem entender a conversar. cláusula, só põe Ou não defeito, querem não conversar entender. com a gente, que é do comercial, que é quem fez a tratativa. Não, mas eu só falo com o advogado, eu só falo com o jurídico. Aí eu falo, tá bom, fala, que o jurídico tá aqui do meu lado. Ele vai falar o que eu falo pra ele. Ele vai falar exatamente o que eu tô te falando, criatura. Vamos agilizar, Então, né? assim, Vamos otimizar. eu acho que é muito importante, né? Se você é advogado, se em algum momento você vai avaliar uma minuta contratual de qualquer tipo de serviço ou produto, avalia, mas pensando nas condições comerciais, do tipo, se eu faço um investimento, por exemplo, a gente vai implantar na semana que vem um condomínio onde eu tenho que ter um carro X que fica parado na frente do condomínio. Poxa, eu vou ter um investimento. Como que eu vou fazer um contrato que o cliente pode encerrar comigo num aviso prévio de 30 dias? Exato. Fica inviável. Fica inviável. É a Exatamente, sensibilidade do jurídico com olhar diferenciado ao comercial. É. É Por isso que tem que andar junto. É necessário. Não tá desassociado, Não né, está. gente? Sabe que eu comparo muito algumas situações da sindicatura com a medicina e o que a gente fala lá na vistoria, só trazendo um pouquinho rápido aqui para poder explicar essa analogia. Antigamente se estudava só o oftalmologista, ele estudava só o olho. Era a íris e tudo mais. Hoje, nós temos amigos oftalmologistas que ele diz para mim o seguinte, Vera, a medicina integrativa, ela faz parte da oftalmologia, porque o olho faz parte de um corpo. Então, quando você tem, por exemplo, você está tratando de um condomínio, você está tratando de um contrato, o jurídico está tratando desse contrato, é imprescindível que ele entenda o todo. Exato. As referências dessa empresa, as necessidades desse condomínio, o que foi tratado comercialmente, a necessidade que esse condomínio tem para que haja esse investimento. Então, precisa ampliar esse olhar. Ampliar o olhar. Aquelas pessoas, aqueles advogados, né, mais míopes e tudo mais, que ficam ali. Você tá sendo boazinha. Tá sendo mercada. Que vem com a Constituição de Acabam 1227. trazendo os entraves desnecessários. Porque vai direto no comercial, já resolveu. É o que ela falou, quando você está no contrato, você já passou por uma fase de processo Exato. imensa. E tem questões comerciais, que aí eu falo que é realmente comercial, que o advogado ele tem que se atentar até para uma segurança do Com condomínio. certeza. Como, por exemplo, exigir o pagamento de todos os impostos, comprovante de salário, de fundo de garantia, Atrelar do INSS, na RS. atrelar. Na RS a gente atrela. Já vem, só me fala, já vem no seu contrato? Já vem. Nossa, No condomínio, que tudo! nossa, Porque é todos horrível. a gente tem que acrescentar essa cláusula. Eu acho já ela vem. A maioria primordial. É o que eu faz questão de vendo. tirar. Ou tira, É o que eu já vem vendo. sem. Então, já vem sem. Todo- Já nem todo fala. contrato Olha, Vera, Natimorto. a Vera Sim, sabe, ela só natimorto. me paga se a gente já mandar todos os comprovantes. Ah, Você não tem que mandou. vincular, gente. Então não me paga. Infelizmente. E tendo essa cláusula no contrato, que você tem esse direito de reter o pagamento sem nenhuma multa, nenhuma penalidade, até que essa situação seja resolvida. E é importante que todo síndico conheça, saiba minimamente a respeito dessa cláusula, pois nem toda administradora, não é que eles não saibam. Eu acredito até que saibam, mas ali no dia a dia, na correria, chegou, vamos pagar? Ah, então, mas e as certidões, e os comprovantes? Ah, já foi. Já foi. Já ouvi isso? Então, Então, é imprescindível que haja isso na cláusula. E quando o síndico for mandar esse contrato diretamente para a administradora, A administradora se atente. fica atento a esse detalhe. Tem que constar, inclusive, no contrato com a administradora. Tem que constar, Porque daí mas você você responsabiliza ela se precisa. ela pagar ou não. Mas a gente, na hora de fazer o contrato, tudo bem. Mas na hora do pagamento, no dia a dia, na correria, chegou, pagou, olha, Vera, já tá tudo certo. Por isso que eu costumo fazer o seguinte, nada é pago sem que eu... Ok, pode pagar. Ok. Tem que Pode dar. pagar? Ai, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, não, pode pagar. Tá. Eu endosso. Porque pode passar.
E passando. Gente, passa mesmo. E é uma Passa. cláusula muito importante, porque já tivemos casos, inclusive eu estou falando que eu estou vivenciando isso, nós retemos o pagamento de 2 faturas, Nossa. porque os funcionários começaram a reclamar que não estava recebendo, o salário estava indo atrasado, não estava recebendo vale transporte. Aí eu peguei o contrato, é um contrato que um outro colega que avaliou, e ok, porque quando veio para mim já estava pronto, falei, ótimo, vamos usar essa cláusula como motivo de retenção. Foi a sorte, porque eles sumiram. Ainda bem que a gente reteve esse pagamento e a gente pagou a verba rescisória e estamos pagando os acordos trabalhistas agora. Pagar 2 vezes. Com esse dinheiro. Eita, e nós notificamos, né? eles sumiram, foram para Miami. Ah, só pra Entendeu? Miami. Só para Miami, não pagou ninguém. E Aí, Aí, legal. O que é importante também, gente, até uma dica, né? Porque o síndico, ele não é síndico. A síndica, ela não é síndica. Ela está síndica. O síndico está síndico. Então, de repente, amanhã, Vera, você pode entrar num condomínio onde, obviamente, quem tá lá trabalhando não foi você que contratou, mas Exato. trabalha bem. Pega a minuta, gente. Uma dica que eu dou. Tudo. Levanta tudo, abre os arquivos, peguem as minutas, avaliem. Se não estiver de acordo com o que você está acostumado a trabalhar, pede para fazer um aditivo. Simples assim. Negocia. Olha, né? tudo bem? Liga lá na RS. Oi, RS. Wendy, tudo bem? Olha, eu sou a nova síndica do condomínio azul. Tô aqui com a minuta de vocês e tudo mais. E eu costumo trabalhar com a cláusula X. Você consegue fazer um aditivo e incluir para mim? E se for Beleza. razoável. Porque daí Claro. também você tá Porque isso tá muito ligado no blindado. comercial também. Porque quando tem um síndico novo, o que ele faz? Ele troca tudo. Exatamente. Ele não quer nem conversar com Exatamente. você. Ele não quer conversar com você, não quer conversar com o jurídico, ele não quer Então, saber. Mas O que eu dentro dessa costumo questão de fazer troca, Antes da troca, dessa troca, aliás, é o que eu digo sempre quando eu imito uma proposta de sindicatura, é exatamente o raio-x. Eu digo para eles, nós vamos fazer um raio-x, eu preciso de um prazo de aí, chutando 3 meses, 90 dias, pra gente poder conhecer, porque senão como é que as pessoas vão me conhecer? Antes de me conhecer, olha, então, Mas não deu aí- muito certo. E aí eu chamo todos os contratos. Eu revejo, eu estou recentemente com um condomínio que acabamos de fechar e tudo mais. A gente faz tanta parte da vistoria predial, que é muito bacana, porque me dá toda a noção operacional, como essa parte jurídica. A gente precisa rever todos os contratos. Porque a partir daquele momento, daquela eleição, a responsabilidade É passa a tua. ser minha. A herança é toda minha. Total. Eu respondo por isso. Então, eu preciso rever todos os contratos. E eu sinto isso que você falou. Ai, trocou o síndico, então ela vai trocar tudo. Não, eu não troco. Mas A menos Mas que... você é uma exceção. Que tem essa Eu acho que o que eu olhar. vou falar é o que você já estava pensando. Existem casos, principalmente dentro da sindicatura profissional, que o síndico ele é trocado, ele é substituído justamente com essa missão. De fazer essa Justamente troca. de fazer toda a troca. Já é proposital. Então, o síndico que de repente tá lá, ele tá resistente, ele não... Ou não quer saber de nada, não ouve o que os moradores, os conselheiros estão falando. Ai, gente, vamos tirar esse síndico, aí a gente já troca isso, troca aquilo. Então, às vezes, o síndico profissional, ele entra com a missão de trocar tudo e todos. Então, às vezes, não é nem dele. Não é nem Às vezes, dele. já é um pedido lá atrás. E aí, óbvio, é o que a Vera falou, vale o síndico profissional fazer esse raio-x e mostrar. e Às vezes, mostrar. não é uma questão de troca, às vezes é uma questão de ajuste. De ajuste, de Mas liderança. mas de cobrança. Isso dá trabalho, gente. Eu Ninguém quer ter presencio... trabalho. Mas eu Essa que é a questão. presencio Ele prefere muito. começar do zero. Pois é. Mas eu presencio muito isso. Eu estou síndica de um condomínio há 6 meses e logo que eu entrei, a proposta... Tudo bem, mas você entrando, você já troca o zelador. Eu falei, não, eu não troco nada. Eu primeiro avalio, aí eu Apresento. busco a opinião dos condôminos e aí nós vamos voltar a conversar sobre tudo, sobre qualquer funcionário. Não, mas acontece que o zelador não serve. Eu falei, eu não sei se ele não serve. Por que ele não serve, né? Nem pode fundamento tem. Não ter tido uma liderança, ele pode estar ali na zona de conforto e tudo mais, e de repente Pode ser passa a várias servir coisas. de acordo com a nova gestão. Não, Vera, mas é que nós gostaríamos. Então, se você quiser me dar a oportunidade para eu avaliar, quanto tempo essa pessoa está aqui? 6 anos. Eu falei, então, vamos São pagar uma 3 meses. rescisão sem uma avaliação? Não, vamos avaliar primeiro. Só porque Aí- você não gosta dele? Então por que não mandou antes, né? Por que tomou uma atitude antes? Até mesmo, né, dentro dessa questão da troca ainda, os condomínios que querem, às vezes o síndico ainda tá lá, mas tem aquele burburinho sempre, tá muito caro as cotas, a gente precisa trocar essas empresas, porque o maior, principalmente a terceirizada, né, que é... Sim, Eita, normalmente desculpa. é. A terceirizada é a mais achincalhada de todas, né? Esse contrato é enorme, que não sei o quê. Não, tem que rever esse contrato. Exatamente, o jurídico não faz nada. Então, assim, eu, né, até gostaria do olhar de vocês a respeito disso. Eu sempre indico para os síndicos o seguinte, gente, vamos ver se é o melhor momento para isso.
Pega esse contrato, analisa, vê se não tem multa, que situação que se encontra, o porquê que você acha que essa empresa não está prestando um bom serviço. Não está atendendo. É possível conversar com ela e ajustar isso? Porque às vezes é só uma questão de ajuste. Com certeza. É porque um gestor não conseguiu conversar com o outro e deu ali um atrito, né? Você enfrenta esse tipo de situação? Direto. E na RS a gente preza muito pela questão do atendimento. Então, o que eu falo? Eu não vendo um zelador, um auxiliar de limpeza, uma portaria. A gente vende atendimento. Poxa, agora o meu cliente, ele não quer mais, né? Ele quer reduzir os custos, ele não quer mais a portaria física. Ele quer fazer um estudo de portaria remota, portaria virtual. RS, pode me ajudar? Sim. A gente pode ajudar. Então, a ideia realmente é essa, a gente ter sempre essa troca. Então, quem é cliente da RS, não é um cliente que a gente assina um contrato, beijo, tchau, não me liga. Ao contrário, a gente está sempre envolvido com tudo. Né? E isso é o grande sucesso aí, o grande segredo do nosso sucesso. A gente tem uma taxa de cross-selling enorme na RS. Então, a gente cresce dentro dos contratos que a gente já atende. Né? Síndico profissional, pra gente... Cara, é o melhor dos mundos, porque ele pode trazer um contrato, mas ele pode trazer 15, 20. Exatamente, tem síndico profissional hoje no mercado que tem 80. Se ele é bem atendido, e se existe essa troca, né, o win-win, o ganha-ganha dos dois lados, é importante que a gente mantenha sempre o bom relacionamento. Então, quando um cliente me liga, olha, Wendy, quero fazer um ajuste, vou avaliar, vou abrir a planilha, te apresento. Se for possível a gente mudar aqui, a gente muda. Ah, vamos reduzir a equipe. De repente, durante a pandemia, eu contratei uma a mais para poder fazer desinfecção. Agora não preciso mais. Tudo bem. Tudo bem, é uma troca. Vamos remanejando. De acordo com a realidade. Né? Vocês também trabalham com portaria virtual? Sim, portaria virtual, segurança, tecnologia. Esse gancho, né? Como é que vocês... Antes de você falar de portaria virtual, só uma coisinha. Explica pro pessoal de casa o que é cross-selling. Cross-selling. É que é uma palavra diferente. Vamos lá, então a gente não vai saber. Vamos aprender. O cross-selling é quando você faz um upgrade dentro do seu contrato, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu vendi um contrato de uma portaria 24 horas. E aí surgiu uma oportunidade da gente colocar mais um posto de vigia à noite. Então, isso é um cross-selling, né? Então, você aumenta a sua venda dentro do mesmo cliente. Do mesmo contrato. É isso, pessoal. Esclarecido. Vai que a bola é tua, Tafarel. Não, olha só. O cross-selling é quando você faz um upgrade. Aí ferrou, você né? aumenta. Quando você aumenta o contrato. Você tem uma compra. E quando você diminui o contrato? Aí é uma redução. Fechou. Vai que a bola é tua, Tafarel. Não, é porque me chamou a atenção, né? Porque realmente é uma questão que tá bem polêmica na questão da portaria virtual, quando você substitui, você faz a troca, né, da presencial para uma mudança drástica. E como é que tá sendo para vocês isso, esse impacto? Porque na convenção coletiva tem uma multa bem pesada pela substituição. E isso tá atingindo vocês? Ainda não. Está evitando esse tipo de mudança? Só entra nos condomínios que já tem a estrutura para portaria virtual? E quando não tem, eles têm que fazer toda uma estrutura e tem que ter todo um planejamento, né? Então, não existe um condomínio que não tenha uma pessoa operando, trabalhando, porque todo condomínio vai precisar de limpeza, vai precisar de alguém para cuidar das correspondências, das encomendas. Então, não que saia 6 por meia dúzia, realmente você tem uma redução de custos. Mas como empresa terceirizada, e aí é esse grande ponto de quando você tem um serviço orgânico, né, contratado diretamente do condomínio. Quando você tem a equipe terceirizada, vamos dizer, o condomínio amarelo. O condomínio amarelo tem uma portaria 24 horas, um zelador que mora lá e uma auxiliar de limpeza que ajuda na parte da limpeza. Aí eles vão substituir essa portaria 24 horas pela portaria remota, virtual, com a RS Serviços. O que eu vou fazer com esses 4 porteiros? Eu não vou mandar eles embora. Eu tenho demanda para realocar eles em outros lugares. Essa é a próxima pergunta. Como empresa. E o comercial vende muito, então tá tudo certo. Então, bacana, como empresa terceirizada, eu tenho isso. Agora, quando você é um condomínio e você contrata diretamente, para onde você vai realocar essas pessoas? Aí é que tem a questão da multa. E é pesada, mas está bem dividido, porque eu já recebi uma sentença do juiz não dando a multa, porque ele fala que tem que respeitar a livre iniciativa, e o outro falou que não, que essa modificação, essa alteração prejudicou o funcionário, né? Mas é muito complicado, porque do outro lado da portaria virtual também tem funcionário.
tem um vigilante ali, né? Mas Tem em menor quantidade. Eu acho que Exato. quando você recebe a sentença, você tá falando da pessoalidade. Você tá Isso. falando do João, do Pedro e do José. Exato. E eles vão perder o emprego deles. Mas, gente, eu acredito que isso é algo normal. Né? Quando a gente tinha os outdoors aqui dentro da cidade de São Paulo, quantas pessoas não perderam o emprego? Assessorista. Não foram trabalhar com outra coisa? Sim. Durante É a uma questão de pandemia, adequação. quem trabalhava com evento, gente... É uma questão de Muito adequação. desproporcional, né, no meu ponto né? de vista. E assim, hoje ainda a gente ainda tá falando pessoas por pessoas por outras atividades. E daqui a pouco, quando a gente for falar de inteligência artificial, de máquinas, robôs... Que é a próxima era da informática, né? Então... Já Eu estamos. acho esse momento fantástico, porque nós já vivemos um momento de grande... Eu presenciei isso, de grande preconceito com as terceirizadas, e hoje as pessoas, felizmente, por conta de todas as informações e por conta de qualidade de serviços prestados por Referência. empresas de referência que dão essa segurança. Então, já está se mudando essa cultura, felizmente. Eu, particularmente, gosto muito, porque traz uma economia para o condomínio, Médio e longo prazo. médio e longo prazo. Não dá nem pra fazer as perguntas, que essa seria a próxima. A gente não leu a pauta. Não, vou dobrar, precisa dizer que não. A questão, por exemplo, eu tenho condomínios que são todos orgânicos, eles não querem tirar de jeito nenhum e tá tudo bem, mas existe sempre aquele remanejamento quando a equipe precisa tirar férias, o zelador precisa tirar férias, a portaria precisa tirar Que na férias. terceirizada você não tem. Na terceirizada você não tem. Exatamente. E aquela ideia que você tinha antes também, não, mas acontece que eu prefiro fulano de tal, que tá sempre aí. A terceira também traz essa possibilidade. No meu condomínio, por exemplo, existe a empresa que está lá há anos. Nós conhecemos o porteiro há anos Não, e não é porque dá terceirizada que vai ter uma rotatividade. Não. Se ele der certo naquele posto, ele vai ficar. A não ser que tenha algum problema. Desde que o condomínio também tenha esse perfil. Porque eu também tenho condomínios em que eles dizem o seguinte, não, a gente prefere que a cada X tempo haja essa mudança, porque a gente não quer ter essa proximidade. Então, é importante que se respeite, desde o advogado respeitar o acordo comercial, voltando à conversa, da conversa, para essa sensibilidade comercial, como também uma avaliação do síndico e da perfil do empresa, condomínio. do perfil do condomínio. Eu não gosto da generalização, sabe? Essa coisa de, não, esse daqui, esse documento serve para tudo. Coloca esse tudo no lugar comum, né? Não tem pode, como, não deve, porque são formados por pessoas e as pessoas são todas diferentes. Cada um com o seu Diferentes. DNA. Que nem você falou, né? Tudo bem, ok, ter um funcionário orgânico porque gosta do zelador, porque aquele porteiro é antigo e tal. Só que o serviço da terceirizada, ela traz o seguinte, se aquele porteiro ficar doente, você faz o quê? Nas férias, você faz o quê? Fica sem ninguém? Custa muito mais alto. Exatamente. E também existe o conflito, né? Que às vezes a gente percebe bastante. O funcionário orgânico, ou até mesmo o terceirizado que fica o tempo todo lá, gera aquela que, bom, ele já se sente ali no condomínio e começa a ter atritos. É o rei do condomínio, né? Exatamente. Aquele camarada que entrou na implantação, que era o auxiliar de limpeza da obra. Ele Patrimônio. é o... Meu E patrimônio. deixa tudo, é amigo de todo mundo, faz vistas grossas para as regras, né? Isso. É o bacaninha. Aí quando o síndico acorda, fala assim, você não pode mais trabalhar aqui. Pede pra terceirizada transferir, aí pedem a restituição do síndico. Gente, uma vez, vou falar pra vocês. Caso Uma vez real. ligaram no Caso comercial real. e ameaçaram de mandar o da Atena lá na frente da RS. Porque a gente tinha tirado um zelador desse de estimação. Com um acordo. Adorei! Que eles estimavam muito. Eles estimavam Não leva pro lado errado. Não é pejorativo, não. De estima, de Era amor, de essa carinho. pessoa que trabalhava lá desde o início da obra e a gente começou a ver várias coisas. E aí, Fazia tudo, com né, a pra nossa todo equipe, mundo. entrou um síndico novo. Ó a fofoca, né? Entrou um síndico. Calma. Um síndico novo. E aí, o síndico novo, ele era muito a favor das mulheres na portaria. Não, eu gosto muito, é que tem muita criança, a mulher tem outro olhar, não sei o quê. Então, durante o dia eram mulheres. Esse zelador lindo, maravilhoso, começou a assediar as meninas. E aí a gente conversou uma, conversou duas, conversou três, na terceira, pessoa beijo, fácil, tchau. né? Só que como era um assunto delicado, a gente não Rapidinho, podia né? colocar
um anúncio no elevador, gente. Dos motivos que... Então, a gente tirou ele. Mera liberalidade. Ligavam pro proteção, síndico. né? Ligavam pro síndico. Loucos, O síndico, não, olha, enlouquecidos. foi uma decisão que eu tomei com a RS, pronto, acabou. Começaram a ligar na RS. Eu vou mandar o Datena aí, pode esperar. Gente, qualquer Toda a mídia semelhança tá não é mera chegando. coincidência. Exatamente. Pode mandar e a gente Você fala quer que eu exponha tudo que o cara fez? Então vem cá, vem. E nem eu explico. podia, né? Isso tem uns 3, 4 anos já. Foi a hora que a gente começou a ver as coisas da LGPD. A gente já pensava que era tudo muito... Não posso falar o que é, mas é isso mesmo. Ele saiu daí. Como? É só falar com o pessoal da portaria, as mulheres, fala assim, conversa com elas. E elas ficavam morrendo de medo. Medo, porque... Essa Gente, questão é muito difícil, delicada, né? Adequadas, é muito Mas o bonitinho delicado. levou uma justa causa bem E bonitinho. não foi Conseguiu revertida. sustentar? A gente? Com certeza. Ah, excelente. Com Porque vocês certeza. tomaram cuidado, fizeram ali a due diligência, Exato. né? Guardaram toda a documentação. É porque então, não pensa que aplicar uma justa causa é fácil. Ah, porque, é porque não, às não é vezes- por qualquer Mas a gente tem motivo. todo o respaldo jurídico. Então, se a gente faz, é porque o jurídico diz que pode. Com certeza! Ai, gente, olha que delícia. Eu não falei que o negócio ia ferver. Não ficou Tá fervendo. Gente, se fosse combinado, não tinha É dado verdade. Não, certo. mas Olha, eu legal. citei isso porque né, nós aqui estamos vivenciando uma situação parecida, entende? muito, muito. Por isso que eu falo, qualquer Justamente por causa semelhança- que o zelador de estimação foi né, removido pela terceirizada e o condomínio tá Ele largou a empavoroso. portaria pra assistir o jogo do Corinthians. Ah. Pronto, falei. Eu não ia falar o que era, mas já que você falou... Pode ser qualquer pessoa, Tem um E monte de o síndico corintiano. tá sofrendo a caça às bruxas por esse detalhe, né? Como assim? Você tirou o zelador que tá 300 mil anos no condomínio e tal? Hoje eu recebi uma figurinha, porque a culpa é sempre do síndico. Claro. Vocês Me são, manda. até quando vocês estão quietos, vocês Até são quando? culpados. É isso sempre. mesmo. A culpa é sempre do síndico. Mas por isso que o síndico ele tem que se impor, tem que falar não. Exato. É isso. Tem que falar não, tem que orientar, tem que buscar, tem que avaliar eu consigo treinar, porque tem muita gente que falta treinamento, falta orientação, mas tem muita gente que não tá afim, então, obrigada. Com licença, tem muita gente querendo trabalhar. Ai, não dá, né? Exato. E tem Então- que mostrar que o síndico tem autonomia para determinadas coisas, Autonomia, né? Algumas coisas eles têm que consultar, autoridade. claro, mas Eu essa é uma gosto- delas. Responsabilidade. Eu gosto da autoridade com um certo carinho, na verdade. Eu gosto de trazer todos eles para o meu lado. Eu gosto que eles entendam que eles podem contar comigo, mas eu estarei contando com eles, Que você mas é até acessível, a né? página 10. Calma. Olha, 10 é muito, hein? Bastante, não é? É Você viu como eu sou legal? Você é Eu bacana. sou muito legal. Eu falo pra Deus, eu sou muito legal, mas cuidado. Não pisa Não no... pisa na bola. Não, e não acho Porque tem que... muita gente que confunde, né? Muita gente confunde. Ah, mas é aí... bonitona, é doidona, é esvoaçante. Ela não tá vendo. Não, eu sofro isso, gente. Eu sofro direto. Imagina, Ah, ela não tá vendo. confundem. Meu filho. Confundem. Mas aí é aquela questão que eu digo sempre, que é uma coisa que eu trago do balé clássico. E eu falo que isso é para a vida, que é uma questão de postura. Eu posso ser tudo isso. Cara de egípcia, amiga. Mas eu sou também essa outra pessoa Sim. que lidera essas pessoas e que impõe o respeito quando tiver que impor. Você vai ter eu de vou mim rir o que você com precisar você. ter de mim, né? Exatamente. Você terá aquilo que você precisar ter, mas mesmo. alto lá. E isso não é só para zeladores e porteiros, É isso pra é para tudo. todo tipo de condomínio. Veio Conselheiro. condomínio. Conselheiro. Ah, então a Vera. Sim, a Vera. E? É bem... Nossa, mas a Vera. Aí deixa de ser verinha, né? A Vera. A Vera é tão legal, mas agora ela não tá Às vezes a sendo gente tem que legal. mostrar nossas garrinhas. Tem que mostrar, É. infelizmente. Então, eu prefiro não chegar com garras. Eu prefiro chegar mais rogata, mais gatinha, mais mimosa. Uau. Mas, se necessário for... Adorei o rogado. Não tinha feito essa ligação. Vem a Vera Verão. A Dil me deu rogata, eu adorei isso. Não, a Dil, eu preciso fazer uma fofoca dela. Vai, aqui assim, ao vivo. Vai, amiga, fala. Amiga, eu vou ter que contar, amiga. Conta. Ela sempre fala, amiga do céu, nossa, eu tô muito animada com a Vera do Projeto Calcinha. Projeto Calcinha! Gente, olha que ótimo nome! Ah, Vera, aproveita e esclarece o que é esse projeto pra não ficar, né?
Projeto Calcinha. Gente, muda o nome, doutor! Eu estou providenciando o registro do projeto. Gil, você é demais. Eu Adorei, demais. Ai, já tem um calor. Projeto Mocinha é um projeto social Agora explica, vai. que visa ser uma ponte de arrecadação e doação de absorventes e kit de higiene pessoal para as mocinhas. Mocinhas, que também usam calcinhas. Com certeza, espero que sim. Eu espero que sim. Às vezes você pode... Não, De repente, às vezes, né? Mas nessa situação Nessa- precisa ter. Mocinhas, mulheres e pessoas em estado de vulnerabilidade e pobreza durante o período menstrual. Esse é o propósito do Projeto Mocinha. Que pode ser calcinha? Que pode ser calcinha. E tudo bem. O importante é que Pois é. venha tudo para as mocinhas. O importante é que hajam doações de absorventes, que a gente faz a entrega para as meninas que estão todas cadastradas. Esse é o propósito. Já faz pelo menos um ano que nós temos conseguido auxiliar de 60 a 70 mocinhas por mês. E no mês de outubro, nós tivemos a felicidade de ter aceito o convite. Ai, fiquei ali na dúvida, será que sim, Vai, será que não não? vai, vai, Ai, não será? Claro. E aí, nós temos agora uma embaixadora nacional. É isso aí, gente. É que, gente, o que acontecia? A Vera, quando a gente se conheceu, foi amor à primeira vista, né? Ah, mas A quem Vera- que não a Vera- tem como? A gente não Eu vou se fazer uma conheceu, a gente se confissão. reconheceu, né? Até quando eu não conhecia ela, era amor à primeira vez. Ai, gente. Por isso que eu adoro esse lugar, Yasmin. Mesmo que ela nem sabia que eu existia. Mas você já sabe, é um ícone, né? E aí ela me procurou, falou, Andy, eu quero muito levar. E ela nem conhecia RS nem nada, a gente só se conhecia dos eventos. Linda, maravilhosa, foto, não sei o quê. E aí, ela me mandou. Aí eu mandei pro meu diretor, mandei meio assim, né? Porque ele ajuda várias entidades, não sei o quê. Mas mandei meio assim, ele, não, claro, vamos ajudar. Aí no dia seguinte, já falei com o marketing, já montamos a caixa, começamos a fazer a arrecadação lá na RS, a gente arrecadou muita coisa. E aí a gente tem alguns grupos que a gente faz alguns eventos lá de mulheres empreendedoras. Elas todas ajudaram, o pessoal da OAB Lapa, todo mundo. Teve gente que doou caixas e caixas. Então foi muito bacana. E como a gente fica postando muito nas nossas redes sociais, ajude o Projeto Mocinha, o pessoal me falava, mas o que você é do Projeto Mocinha? Eu falei, não sou nada. Não sou nada. Não sei Ajudo, por sou isso. doadora. Quer ser também? Assim, não é nada. Não. Você é muita coisa. Meu Deus, o que ela pode ser? O que ela pode ser? Aí pronto. Tudo. Embaixadora. É. Ela E aí eu levou ajudo, o Projeto Mocinha para O a OAB da corporativo. Lapa. Foi lindo. Ela levou para dentro da RS. Todos os funcionárias se engajaram. Eles traziam. Eu presenciei ali na recepção, aguardando alguma coisa. Presenciei homens chegando com o saquinho. Ai, eu trouxe para doação. tudo. Olha que lindo. Ela fez essa fofo. campanha. Depois houve um evento que também foi abraçado. Então, eu Mais tenho de 20 muito síndicas. muita Bacana. gratidão. Projeto Mocinha tem muita gratidão, particularmente Vai pela decolar Wendy, mais ainda e agora. pela RS, que sempre acolheu de uma maneira assim, muito carinhosa, humana, de uma sensibilidade. Eu também conversei com o Renato, e ele falou, Vera, ela já tinha me falado tudo bem. Eu falei, deixa eu dar uma palavrinha com ele, aproveita a oportunidade. Ele, Vera, a Wendy já me falou, tá tudo certo. Eu, mesmo ele, assim. tá tudo certo, imagina esse projeto é maravilhoso. Que lindo, gratidão. Mas é muito legal, gente. E a gente Ajuda saber muitas mulheres, quanto... né? Porque assim, eu falo, gente, eu tomo pílula, né? Então, normalmente quem toma pílula não tem um fluxo muito alto. O pouco fluxo que eu tenho já é um incômodo, né? Já é aquilo Por isso falava, tudo. assim, incomodada Você imagina daquela você sua não avó? ter o absorvente. Não dá nem pra imaginar. Você colocar, sei lá, papel, Elas- jornal. elas A Vera usam me as contou coisas. cada história. Não, é muito Elas triste. usam jornal velho, miolo de pão, pano de chão. Gente, isso é desumano. E nós temos uma médica, que é a minha médica, a doutora Soraya Casanova, maravilhosa, querida, que também presta orientação, né? Nós já fizemos uma vez, agora a gente vai aprimorar, porque a minha embaixadora, gente, vocês não estão entendendo. que tudo de lindo. Essa mulher, mil ideias. Olha, eu acho que 2024 promete. As Já. mocinhas estarão muito bem, muito melhor amparadas. E ela traz toda essa orientação. Existem mulheres ali da periferia, muito pobres, sem nenhuma condição, que elas não sabem nem se higienizar. Meu Deus. Então, é Vive com muito infecção. crítico. É uma Outro coisa muito mundo, linda, Parece né? que não existe E a isso. gente vive numa bolha, né, gente? Sim.
Então, vamos olhar um pouquinho. Vou comprar para minha filha. Compra mais um e doa. Né? Isso, não custa nada, gente. Exatamente. Não custa nada. Inclusive, diz que o nível, né, a quantidade de faltas nas escolas na periferia também é por conta disso, porque elas não têm o absorvente. Durante o período menstrual, elas não vão. Exato. O número de faltas então, o absenteísmo é causado também por É. conta do período menstrual. Meninas, o papo tá maravilhoso, eu tô até triste. Gente, enveredou por um lado totalmente diferente, mas foi muito rico. Antes de encerrar, eu quero dar um presentinho pra vocês duas. Meninas, obrigada. Abre. É um totozinho, um carinho do Eu aprendi Jurídico que Diz presente Pode. a gente tem que abrir na hora. isso, por favor. Olha que coisa mais Ai, aprendi, mas linda! Maravilhosa. Não é maravilhosa? Olha. Ai, pode fotografar se você quiser. Vai que o pode. jurídico diz que pode. O jurídico diz que pode ser fotografado esse momento. Ai, que lindo! Ai, que bom que vocês Ai, gostaram. meninas, gratidão. Nossa, gente. E, em nome da RS, gostaria de convidá-las para ir até a RS e gravar também um podcast com a gente lá no nosso estúdio. Já estamos lá. Então, é tá só bom. marcar o horário e a muda. data que eu tô lá. A gente altera, a gente entrevista. Inverte. Ótimo. Boa. Ótimo. Eu topo. Super topo. Ó, já topamos, né? Em nome de todos do Jurídico Diz que Pode, já topamos. Perfeito, gente. Pessoal, agora sim estamos indo para os minutos finais. Apoia aí o Projeto Mocinha. Nós também estamos apoiando o Jurídico Diz que Pode. Apoia esse projeto, Mocinha. Tá? E eu vou passar, né, as palavras, as considerações finais primeiro para Cláudia, depois para Vera e aí o Andy, para a gente poder encerrar. Ai, nós encerrar com o coração apertado, gente. Olha, gratidão mesmo. Foi um episódio muito leve, do jeito que a gente gosta, levando a informação precisa, boa, importante, né, para quem nos acompanha, para os nossos internautas. Então, eu acho que foi assim, providencial esse nosso encontro. Ficou uma mesa linda, né? Ficou uma mesa colorida com mulheres tão poderosas e gratidão por vocês estarem aqui prestigiando o nosso podcast e espero ter vocês aqui mais vezes. Obrigada. Até a próxima. Verinha! Ai, gratidão por esse momento ímpar, essa parceria deliciosa, esse contato com vocês, essa energia, essa atmosfera do Jurídico Diz que Pode. Eu fico muito honrada com cada convite, fico muito feliz e aprendo demais com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. E sigam lá o Projeto Mocinha. Quem quiser informações, pode entrar ali no Instagram, Projeto Mocinha _, ou contato comigo, caso precisem de alguma coisa que eu possa colaborar, vera.rogato@asíndica. É isso aí. Wendy. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer imenso. Imagina, Tá? E de verdade, espero vocês lá na RS. A gente vai marcar uma data lá com o nosso pessoal de vídeo e imagem, né? É tanta coisa que eles fazem. Fazem de tudo. Vídeo, imagem, nosso pessoal de audiovisual. E em nome da RS, novamente agradeço. Se você ficou com mais dúvidas, se você quer bater um papo com a gente, se você quer receber um orçamento, ou até mesmo uma avaliação. Poxa, Wendy, não sei por onde começar. Tenho colaboradores orgânicos muito antigos. Como que faz? RS ajuda, não ajuda? Quero colocar portaria remota. Conversa com a gente. Entra no nosso site, que é rsterceirização.com.br, ou procura a gente nas redes sociais também, que a gente também conversa com todo mundo lá. Oficial RS Serviços. E se quiser me seguir, meu Instagram tá aí. Eu também converso com todo mundo. Tô vendendo tanto no meu Instagram, gente. Que olha. Virou pouco. Exatamente. Da própria empresa, né? Muito Exatamente. bom. Muito bom. Pessoal, é isso. Eu quero novamente agradecer vocês duas, né? Que tem uma energia, assim, maravilhosa. muito bom. Você, o Andy, né? Que nós estamos conhecendo hoje, já querida aqui do nosso coração. Já ganhou nosso coração. Exatamente. E porque aqui... O Jurídico Diz que Pode! Boa noite, pessoal!